Bem, Shalom, Uvrahot, paz e bênçãos para todos. Vamos aqui continuar falando a respeito dos costumes, que vai continuar dentro ainda do campo da cultura. Os judeus, não é? Bem, naquele período, né, antigo, como até ainda hoje, não é? Há o hábito de não varrer a casa, não é? Passando justamente da porta dianteira. E até mesmo, geralmente, na casa, né, dos antigos judeus, geralmente só tinha uma porta, né, que é a porta de entrada. E não se varria para fora da casa, né, porque justamente na porta tinha o chamado mezuzá. Vamos falar mais ainda à frente. Então, por esse hábito se varria até a porta, não é? E não para fora, para justamente não passar a impureza pelo mezuzá. Costume do enterro, de enterro, que é respeitado até hoje, né? Há uma necessidade de se enterrar a pessoa no mesmo dia que morre e geralmente até onde houver luz natural. Isso tentando respeitar, não é? Devarim, Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Se coloca uma mortalha, não é? Uma veste, uma calça comprida que cubra até os pés, né? Camisa, um lençol branco de linho ou de algodão, uma touca que cobre a cabeça, né? É colocado pedras nos olhos e na boca, que se diz que é uma forma de o próprio morto não questionar a sua própria morte, nem também diante do juízo. Isso é respeitado. O caixão ele tem que ser o mais simples possível, não pode externar nenhum tipo de ostentação. Então se tira joias, né? Relógios, quem no caso de mulher, brinco, tem que se tirar. Geralmente o caixão ele é feito de pinho, madeira de pinho, para tentar mostrar que ainda que ele foi em vida ainda uma pessoa muito rica, mas naquele momento tanto o rico quanto o pobre terá a mesma situação ali do próprio sepultamento, até para trazer a ideia de que ele não veio para o mundo com os adornos, né, com as joias, e assim também ele partirá, trazendo para os vivos, no caso, a ideia de que o homem veio do pó e retornará. Então há esse costume, o chamado kashrut, as chamadas leis dietéticas, não é? Tem a questão do tipo de animal que pode ou não pode comer, então os animais chamados de kasher, as próprias vasilhas, que no caso, se usar para preparar um leite, não pode ser usada para preparar carne. Então tudo isso ainda é observado até hoje, não é? O Shabat segue uma forte observância do que diz respeito à questão da própria conduta, a postura, alimento, acendimento de velas, as rezas que são pronunciadas no início do Shabat. Tudo isso aí é observado, né, até hoje. E as chamadas mitzvot, ordenanças, né? A religião judaica tem um grande apreço para a questão do Talmud. Diz que o Talmud ele é o pilar para o judaísmo, né?
onde vai ser justamente esboçadas, né, todas as maiores e melhores interpretações do que diz respeito à própria lei, está justamente no Talmud. A importância da chamada halachá, não é? As 613 mitzvot, as ordenanças, né? Mitzvah. A circuncisão, o ser judeu, né? Ou o processo da techuvá, do retorno, que precisa praticar a circuncisão, bem como também mergulhar no mikveh, né? O banho de purificação. São coisas indispensáveis, né? As próprias festas, né? O Pessa, Shavuot, dentre outras festas, são também até hoje também comemoradas, né? Observadas pelos judeus. E as próprias rezas, né? A reza pela manhã, ao meio-dia, à noite, são de fato rigorosamente respeitadas e preservadas dentro da cultura judaica. Nós temos aqui a chamada menorá de 7 braços, não é? Também tem uma grande representação dentro da cultura judaica, dentro da sinagoga. Nós temos aqui a chamada menorá ha-Knesset, que é justamente de bronze, que está lá de frente do parlamento de Israel, como símbolo, né, da própria nação. Hanukkah, que aqui faz menção justamente à guerra dos Macabeus, né, quando a história vai justamente dizer que só havia azeite para um dia, e que geralmente o azeite ele é produzido durante 8 dias. Então não dava tempo para produzir mais durante aquele período o azeite. Se o azeite só dava para um dia, ia justamente a menorá ficar esse restante dos dias sem a iluminação. Então a história diz que com aquele azeite que tinha apenas para um dia, durou justamente para 8 dias a menorá acesa, como fosse um grande milagre, e aquela revolta de fato teve êxito e saíram vitoriosos. Então com isso passou de fato depois a comemorar uma festa, né, fazendo menção a essa vitória dos judeus nesse período. Temos aqui o shofar, né? Shofar é justamente, pessoal, esse instrumento aqui que vocês estão vendo, não é? Inicialmente, o shofar ele era tocado pelo exército com sons quebrados, que era uma forma de aterrorizar os inimigos. E depois tocava-se o shofar com sons altos, fortes, que era para servir como tipo de um anúncio de vitória. O shofar também era tocado no momento dos oferecimento dos sacrifícios. O shofar também era tocado em dias de festas, não é? De modo que esse instrumento aqui de sopro, ele é respeitado e é produzido dentro dos mesmos moldes que era praticado há milênios atrás, não é? Não pode ser produzido, não é, de bezerro, para não fazer uma ligação justamente o episódio do bezerro de ouro, lá encontrado, por exemplo, no livro de Números.
E o shofar, ele não pode ter nenhum tipo de ornamento interno, não é? E ele tem que ser curvo, o que indica, dentro da simbologia judaica, que nós precisamos ter nossos corações curvos diante de Deus. O shofar, ele tem, ou ele produz, dentro da cultura judaica comumente, três tipos principais de toques. Nós temos o chamado tequiá. O tequiá é um som contínuo, como se fosse um longo suspiro. Simboliza o amor do eterno Deus por Israel. Depois nós temos o chamado shevarim. Três sons interrompidos, como se fossem soluços. Simboliza o grito soluçante de um coração judeu desejoso de se conectar com o eterno, com Deus. E por fim nós temos o chamado teruá. São 9 toques, ou sons curtíssimos, como suspiros entrecortados em prantos, como se estivesse abrindo o coração do pecador para com o Eterno. O Rambam Maimônides, certa feita, chegou a dizer que o som do shofar era como uma espécie de uma prece sem palavras. Muito interessante essa simbologia, não é? Mezuzá, na verdade, mezuzá é esse texto aqui, não é? Esse texto contém aqui passagem do livro de Devarim, não é? Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9, capítulo 11, versículo 13 até o versículo 29. E atrás do texto, né, nós podemos encontrar aqui 3 consoantes, que é o Shin, o Dalet e o Yod, que é justamente de onde nós temos a palavra Shaddai, que é um dos poderes de Deus. Essas 3 consoantes, na verdade, elas representam um acrônimo, né, da palavra. O Shin aqui seria o Shomer, o Dalet seria o Daltot e o Yod o Israel. Então, Shomer, Daltot Israel, significando em português guardião das portas de Israel. Então aqui nós temos o mezuzá, ele é enrolado, não é? É colocado dentro desse estojo aqui, em hebraico chamado de bait, e é colocado na parte mais superior da casa, na entrada da porta, não é? Do lado direito da porta, alguns colocam uma inclinação, dependendo do costume, inclinação para dentro, para indicar que esta casa serve os mandamentos da Torá. E há um costume dos judeus que, ao entrar ou sair, eles beijam justamente o mezuzá, tentando então se expressar de que eu preciso me comportar de acordo com os mandamentos dentro e fora desta casa. Então tem todo um simbolismo dentro do universo da cultura judaica, não é? Nós temos também aqui o kippá, não é? Só voltando aqui a observação, o termo mezuzá significa umbral, batente. E kippá
significa justamente arco. Dentro da simbologia, não é? Ao usar o kippah, significa dizer que está reconhecendo que há um ser maior que lhe acompanha aonde quer que você vá e que está acima de você. Então isso é uma simbologia, um reconhecimento da presença constante de Deus sobre o ser humano e que ele está proporcionando, né, proteção para ele, como aquele que está com arco. Então isso é uma simbologia dentro da cultura judaica. Temos aqui os chamados filactérios, não é? Essas caixas de couros, que é colocado no braço e também na testa, com várias passagens, não é? No caso, Deuteronômio 6 e 8, 11 e 18, não é? E que coloca-se no braço e na mão forma a letra Shem, de Shaddai. Tem toda uma simbologia também dentro da religião judaica. Na testa para lembrar. Aqui nós temos o Sidur, que é um livro de liturgia judaica, onde encontramos as rezas, o procedimento diante da congregação, diante do Razan, não é? Aqui nós temos a chamada coleção da Arur, não é? Shulichan, e as leis judaicas, a chamada Halachá, a Sefer Torá, em rolo. Nós temos justamente este exemplar aqui, não é? Que justamente vem acompanhado, não é? De um iade, que é uma mãozinha e que se não pode tocar no texto da Torá. O Talmud. E aqui nós temos a indumentária, né, de um judeu ortodoxo, né? Nós temos o chamado peiot, que é justamente aquelas costeletazinha que forma aquele cacho, né? O chamado tefilin, né? A caixinha, o talit, que é o chale de oração do judeu. Nesse chale aqui nós temos várias franjas, que é o chamado tzitzit, não é? E o tzitzit, aqui na sua parte, né? Isso aqui tem um desenho melhor. Ele tem 8 fios no tzitzit e 5 nós, não é? O termo hebraico tzitzit, suas letras, se fôssemos somar de uma forma numérica, porque as letras correspondem aos números, não é? Assim como no algarismo romano, então tzitzit vai somar ou formar justamente o número 600. 8 fios mais 5 nós, 13, mais 600, 613, que é a quantidade de mitzvot. Ou seja, o tzitzit vai justamente apontar para a obrigação de observar as ordenanças dos mandamentos, os mitzvot, não é? Aqui nós temos a sinagoga que fica em Recife, Pernambuco, a sinagoga Carrazu Israel, não é? É a mais antiga, ou a primeira das Américas, é esta sinagoga aqui, não é? E aqui
se tentarmos, né, fazer aqui uma discussão, né, com vocês, se isso aqui seria pura elegância, do nosso ponto de vista ocidental, certamente a gente diria que seria uma beleza, né, exótica, né, bastante esquisita, bastante estranha. Mas dentro da cultura, né, quanto mais anéis nesta argola vai justamente indicar a posição, né, econômica, social e também a beleza da mulher, diferentemente da nossa cultura. Se ainda fôssemos comparar aqui estas mulheres de burcas, né, e esta outra mulher, a gente até poderia dizer que dentro da nossa cultura ocidental, esta mulher aqui de vestido branco estaria, de certa forma, mais elegante do que aqui estão de burcas. Mas estamos fazendo comparações e procurando talvez ver dentro da nossa concepção ocidental, não é? Isso aqui tudo estou fazendo para tentar mostrá-los que é preciso nós diminuirmos, não é, esse distanciamento da cultura judaica para, com isto, diminuir o choque cultural e também facilitar o nosso aprendizado do idioma hebraico, ok? Então, dificuldades, não é, do estudante de teologia em relação ao hebraico bíblico, não é? Quais são essas dificuldades? Choque cultural, aquilo que eu já falei aqui inicialmente, a forma de escrever que é da direita para a esquerda, os próprios desenhos, não é? As letras são desenhadas, os caracteres são desenhados. Então isso vai ou pode de fato fomentar um possível choque cultural, que nós precisamos justamente tentar diminuir esse choque. Então nada melhor do que conhecendo a história do idioma, conhecendo a cultura, conhecendo a forma com que eles pensavam, como se construía o pensamento semítico, a questão do concretismo, não é? Então tudo isso vai reforçar e vai possivelmente diminuir essas barreiras que nós criamos nesse momento inicial do aprendizado de qualquer um idioma, não é? Os desenhos das letras que nós aqui mencionamos, a forma de escrever da direita para a esquerda, não é? Em português nós temos várias letras parecidas, né? O N, nosso, minúsculo, ele pode ser parecido com o nosso U minúsculo. Nosso E minúsculo, não é? Ele também pode ser muito parecido com o nosso L minúsculo. Então, um estrangeiro, não é? Uma pessoa que não faz parte do nosso universo cultural, ele pode também estranhar a forma de nós escrevermos. Então, a gente precisa sempre pensar a partir, não é, desse momento do aprendizado do idioma hebraico, tentar quebrar essas barreiras, esses obstáculos para, dessa forma, conseguirmos aprender mais breve, né, possível o idioma hebraico. Aqui nós temos as referências. Um abraço para todos e um Lehi Traot. Até logo.